Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Cerca do Centro de Inteligência da Polícia Militar do DF. Eu queria que o senhor me desse como é que, de fato, pelo menos alguma característica de como é que efetivamente ela funciona, e, ao mesmo tempo, também lhe pergunto se a Polícia Militar, ou melhor, se esse Centro de Inteligência, ele apontou de uma forma muito clara, por exemplo, essas ameaças, e o senhor citou, por exemplo, que o ponto principal era o Supremo Tribunal Federal. Já foi apresentado por esses relatórios da inteligência da Polícia Militar? Excelência, primeiro eu vou começar pelas imagens. Se os senhores perceberem, o uniforme que o policial militar usa é um uniforme azul com amarelo fluorescente. Aquele é um uniforme característico de policiais especializados em policiamento ostensivo de trânsito. Eles não são policiais que estão preparados para combate, para confronto com turbas e manifestações. A especialização deles é fiscalização e coordenação de trânsito, que era exatamente o que eles estavam fazendo naquela barreira. Como eu disse para a senhora, para Vossa Excelência, na minha primeira fala, realmente houve a quebra da barreira na alça leste. Se os senhores perceberem, a rodoviária está bem atrás da onde está sendo filmado. Então, foi esse o ponto onde houve o rompimento. E aí, a Polícia Militar, nós nos reorganizamos com a tropa do choque e fizemos a nova barreira na altura da Avenida da Bandeira, de onde os manifestantes não passaram, em nenhum momento durante os outros 7 dias que eles permaneceram na esplanada. Quanto ao Centro de Inteligência da Polícia Militar, o Centro de Inteligência da Polícia Militar, ele é subordinado, ele é órgão de assessoria do comandante-geral. Ele é um órgão que ele não está sequer subordinado ao subcomandante-geral, ele está subordinado diretamente ao comandante-geral da corporação. Então, os relatórios de inteligência, eles são passados ao comandante-geral da corporação, e aí, pela necessidade de conhecimento, pela necessidade do saber, sendo isso um princípio básico da inteligência, de acordo com a orientação do chefe da inteligência, esses relatórios são passados aos órgãos que têm necessidade de conhecer. Então, não significa necessariamente que todo relatório que é passado ao comandante-geral, ele chega ao chefe do DOP. Às vezes, o comandante pode entender que o chefe do DOP não tem necessidade de conhecer. É óbvio que, nesse caso, é um tipo de relatório que o chefe do DOP tinha necessidade de conhecer. Agora, nem sempre a inteligência funcionou de uma forma muito efetiva, né? Eu tinha uma agência de inteligência própria dentro do departamento, uma agência local de inteligência, né, que ela era o canal técnico por qual recebia essas informações, né, e a respeito do dia 6 de setembro, 7 de setembro, existiam várias informações, mas muitas informações controversas. Inclusive, eu estive na Chácara Leão, no período da tarde, onde eu sabia que estava acampado o pessoal do agro, que havia o acordo com a Secretaria de Segurança que seguiria a partir da 0h para fazer o estacionamento. E eu estive com eles naquela tarde, conversei com eles, e eles me falaram, não, está tudo certo, coronel, a gente vai seguir o que foi programado. Só que aí, a partir das 18h, começaram a chegar caminhões tentando invadir a esplanada, né? E assim, não tinha essa informação específica da Secretaria, pelo que eu me recordo. Que tem, por exemplo, o Departamento de Inteligência, que é ligado ao secretário de Segurança Pública do DF. Aí é outro órgão. Sim, mas o senhor acabou de me dizer que ele não necessariamente... O senhor tem uma agência que é ligada à Polícia Militar, que é ligada ao DOP, melhor dizendo. E esse outro órgão, porque é muito estranho, por exemplo, você tem um órgão de segurança, ou melhor, um órgão de inteligência que recebe, na verdade, que faz o acompanhamento dos fatos, porque a informação que eu tenho é que a inteligência, ela não te diz o que você vai fazer, ela diz o que pode ocorrer, e vocês, por exemplo, da parte de operação, fazem a estratégia para coibir que aquela determinada manifestação, sobretudo vandalismo, na verdade, efetivamente ocorra. Nesse caso específico, vocês não receberam essas informações de inteligência? Eu não consegui entender a pergunta da senhora, senadora, porque a senhora está falando de 3, 4 órgãos diferentes. Secretário, coronel, eu estou falando claramente de um órgão de inteligência da segurança pública. O senhor disse que não necessariamente esse órgão informa o DOP.
Eu estou falando de um caso específico, que é o dia 7 de setembro, onde a gente viu as manifestações e toda uma quantidade, na verdade, de manifestantes que vieram com o objetivo claro de invadir prédios públicos e informações passadas, inclusive, pelo senhor, onde havia, por exemplo, a possibilidade de bombas. Neste caso específico, o DOP não foi informado, é isso? É isso que eu preciso entender da senhora, porque a senhora está falando de Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Eu estou falando do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, Pois é, Coronel. o setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública... Não informou o DOP? A minha pergunta é clara. O senhor está tentando tergiversar, eu estou lhe fazendo uma pergunta clara. O setor de segurança, o setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal não passou ao senhor, que é comandante do DOP, informações da possibilidade clara de invasão a prédios públicos, sobretudo, especificamente, o Supremo Tribunal Federal. Passou ou não passou? A Subsecretaria de Inteligência da O Secretaria setor de de Segurança inteligência Pública. da Secretaria de Segurança Pública. O setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública é a Subsecretaria de Inteligência de Segurança Pública, é a Subsecretaria de Inteligência. Esse é o órgão de inteligência da Secretaria. Esse órgão, ele fala com o Centro de Inteligência da Polícia Militar. E o Centro de Inteligência da Polícia Militar é que vai se reportar às agências locais. Eu, DOP, eu não tenho canal técnico com a Subsecretaria de Inteligência, por isso que eu estou falando com a senhora. A senhora está falando de 4 órgãos diferentes. E a senhora está falando de um sistema de inteligência que é hierarquizado. A agência local do DOP Mas eles não se fala... comunicam, coronel? A agência do DOP, a agência de inteligência do DOP, ela não fala com a Subsecretaria de Inteligência da Segurança Pública. A agência do DOP fala com a Centro de Inteligência da Polícia Militar. A inteligência da Polícia Militar, ela é toda coordenada e controlada pelo Centro de Inteligência, que é subordinada ao comandante-geral. Agora, a pergunta é essa, perfeito. Nós temos, eu não posso dizer para a senhora que a informação que chegou para mim foi da Subsecretaria de Inteligência, porque as informações, elas chegavam normalmente a respeito dentro dos grupos que nós tínhamos de inteligência da PM. Né? Então, assim, nesse dia, nós estamos falando aí de 3 anos atrás, eu não sei precisar para a senhora exatamente quais foram as informações que chegaram, né? Mas, com certeza, no dia 6, durante o dia, chegaram informações de grupos que tentariam, de alguma forma, fazer algum ato no dia 7 de setembro. E, assim, a gente vivia na Polícia Militar em alerta nessas manifestações, principalmente no ano de 2021, né, onde a gente tinha um clima muito acirrado entre o governo federal e o próprio STF. Então, eu vou fazer só para finalizar. O senhor não recorda se o senhor recebeu ou não a informação da possibilidade dessas invasões? Eu não recordo se eu recebi especificamente essas informações. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você tem ao lado a verdade, e este deveria ser o norte de qualquer investigação, mas aparentemente não é dessa CPMI, onde inclusive os deputados falam abertamente no início dos seus discursos que tem aqui a tese já montada de que Bolsonaro é o mandante, e a partir daí tentam colocar adiante todas as suas medidas, eles só tomam, não é de 3-0 como está acontecendo aqui agora, não, é 7-1 todo dia. Vira chacota, vira meme na rede social, determinadas perguntas. O coronel, de férias, sai das suas férias para entrar em ação no 8 de janeiro. Senador Contarato anteriormente aqui falando que a culpa é de Vossa Senhoria por omissão. Eu me pergunto, vai ser o primeiro caso na história do Brasil em que ocorre a omissão de alguém que estava em férias e atende a um chamado de outras autoridades para ajudar no 8 de janeiro. E ainda diz, né, levanta o nariz, empina o nariz para querer dizer que quem sabe de polícia é ele e não Vossa Excelência. Eu aproveito aqui exemplo de outros colegas para pedir, em nome desse parlamento, daqueles que ainda têm um bom senso, desculpas a Vossa Excelência por ter que ouvir esse determinado tipo de coisa. A esquerda, ela é psicopata. Ela vive dentro do seu mundo com seus valores. Ela não tem qualquer compaixão de chegar na frente de Vossa Excelência, que aqui demonstra em seu depoimento, com sigilo quebrado, coloca à disposição outros e outros sigilos, e a esquerda ainda assim vem e fala que, com outras palavras, né, que torce pela prisão de Vossa Senhoria. Assim eu começo aqui algumas das minhas indagações, prezado coronel.
Desde quando iniciaram os alertas, o senhor tem ciência, desde quando se iniciaram os alertas da ABIN sobre possíveis manifestações violentas? Excelência, isso começou a partir das 18h38 do dia 6. 18h38 é o primeiro alerta para aquele primeiro grupo, com o CISBIN, que era a ABIN, com vários órgãos do governo federal. E aí, logo na sequência, no dia 7, logo pela manhã, eles criam esse grupo CISP, né? E aí começam os alertas sobre chegada de ônibus, falando sobre as incitações, sobre as falas. E aí, no domingo, dia 8, às 10 horas da manhã, é divulgado nesses dois grupos, tanto no CISBIN como no CISP. Vossa Excelência estava nesses grupos? Não, senhor Excelência. Eu fiquei sabendo isso porque chegou ao meu conhecimento através da minha defesa. Perfeito. No dia 8 de janeiro, então, houve algum alerta mais, digamos assim, com mais energia da ABIN? Na minha avaliação, o alerta da ABIN das 10 horas da manhã já era para que acionasse o gabinete. Para ser sincero para o senhor, no dia 7, o secretário já deveria ter acionado o gabinete de gestão de crise. E já deveria ter começado a reavaliação dos planos devido à quantidade de ônibus que estavam chegando no Distrito Federal. Mas às 10 horas da manhã do dia 8, para mim, ali era a hora decisiva para o Gabinete de Gestão de Crise ter sido acionado, a Subsecretaria de Inteligência ter soltado um novo relatório de inteligência, inclusive com análise de risco, e que tivesse sido acionado os gabinetes de crise setoriais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, DETRAN, e todos os planejamentos tivessem sido revistos e mais tropa tivesse sido colocada para evitar o fato que ocorreu. Vossa Senhoria tem ciência de quem teve acesso a esses alertas da ABIN? Pelo que eu consegui ver, dentro da segurança pública do Distrito Federal, teve ciência, o Centro de Inteligência da Polícia Militar, através do Coronel Reginaldo, a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, estando desse órgão, todos os servidores, mais a Subsecretária Marília e o Coronel Jorge Henrique Pinto, e mais a inteligência local do Comando de Policiamento Regional Metropolitano 1, na pessoa do Tenente Júnior. Aí incluso o subcomandante Coronel Klepter, correto? Não, senhor. Não, senhor. Coronel Klepter não fazia parte desse grupo, fazia inteligência do comandante-geral, Coronel Reginaldo. Além dessas autoridades, Vossa Excelência tem ciência de alguma autoridade do governo federal que estivesse recebendo esses alertas da ABIN também? Excelência, eu não sei citá-los, mas com certeza existia. Existe, inclusive, alertas lá que constam, segundo a informação que chegaram para mim, no número pessoal do próprio ministro do GSI. Então, ao menos aparentemente, o GSI estava ciente de todas essas movimentações, não somente o governo do GDF, correto? Sim, senhor. Perfeito. O governo federal já vinha tomando ciência desde a segunda-feira, dia 2. Mas, durante a semana, todos os relatórios que são enviados é de arrefecimento do acampamento. E aí, curiosamente, na sexta para o sábado, né, os senhores vão ver lá nos relatórios, da sexta para o sábado, o cenário muda completamente. Perfeito. Eu tenho uma entrevista aqui do Poder 360, de 23 de abril, em que diz aqui que Ricardo Capelli, que é o braço direito de Flávio Dino, né? Se não fosse, não teria sido nomeado interventor aqui do DF, e tampouco, né, o substituto do GSI, vale lembrar, sem qualquer tipo de experiência na área de segurança pública. Ele fala mais ou menos o seguinte aqui: Capelli comparou o GSI a um automóvel para culpar o governo anterior, abre aspas. Se o GSI não funcionou adequadamente, a responsabilidade é de quem dirigiu esse automóvel durante 4 anos. Entregou ele avariado e entregou ele para o general Gonçalves Dias, que dirigiu ele por apenas 6 dias. De quem é a responsabilidade pelo carro ter pifado no dia 8 de janeiro? Eu pergunto a Vossa Excelência, enquanto militar, Vossa Excelência já foi escusado de alguma atribuição por ter assumido há pouco tempo aquele posto? Não, senhor. Então, na vida militar, sempre foi, ainda que de folga, imperativo da atividade funcional de militar, né, não reclamar do serviço, mas sim, se for de sua responsabilidade, assim fazê-lo, correto? Positivo. Eu falo isso por quê? Porque é estranho não, né? Para quem conhece um pouquinho da esquerda sabe que é normal. A esquerda ela tenta se esquivar da responsabilidade passando às outras pessoas. Mas vale lembrar aqui, como está falando o Coronel Naime, que os relatórios da ABIN não são apenas do dia 8, mas sim anteriores, o que demonstra que o governo federal deveria, suas autoridades, estarem sentadas aqui e não Vossa Excelência. Concluindo aqui a minha parte nessa inquirição, pergunta a Vossa Excelência se foi registrado algum disparo de arma de fogo por conta dos manifestantes no dia 8 de janeiro. Nem por conta dos manifestantes e nem por conta da ação da Polícia Militar. É uma coisa que me causa muita estranheza, né? Todo mundo bate no peito aí e diz que não houve mortos,
né, no dia do dia 8 de janeiro, né, mas se esquece que não houve mortes graças à atuação da Polícia Militar do Distrito Federal. Perfeito. E ainda aqui, vale lembrar uma matéria da Folha de São Paulo, de 2009, que diz que o então presidente Lula, né, fazendo referência aos seus primeiros mandatos, e não de agora, foi quem retirou as câmeras do Palácio do Planalto. Né? Se não fosse a atuação do então presidente Temer, a gente não teria câmeras dentro do Palácio do Planalto. Isso aqui também é de se trazer a essa CPMI. Né? Veja só, quem é que quer esconder a verdade e quem é que faz mutreta e não quer ser visto por câmeras. Continuando aqui na sequência de perguntas, o senhor tem ciência de que Ricardo Capelli caminhou pela esplanada ordenando prisões? Sim, senhor. Ele fez isso após os atos conflituosos ou quando o conflito ainda estava ocorrendo? Ele fez isso quando a gente já estava com a tropa de choque, já na altura da catedral, já seguindo para poder fazer a contenção e a prisão dos últimos presos na rodoviária. E já seguir para o SMU para tentar desarticular o acampamento. Vossa Excelência tem alguma notícia de que ele tenha seguido alguma técnica ou alguma prisão em flagrante de pessoas que ainda estivessem cometendo algum tipo de delito? Não, senhor. Vossa Excelência já chegou a ver em alguma história aqui no DF, diante da sua larga experiência aqui na atuação de policiamento em Brasília, a prisão de mais de 1.500 pessoas num único ato? Não, senhor. Vossa Excelência sabe que, anteriormente, nós ouvimos aqui o senhor George Washington, que está sendo acusado por colocar uma bomba perto do aeroporto de Brasília, e ele foi aqui condenado, né, uma condenação célere, ele foi condenado por 2 crimes, o artigo 16 da Lei 10.826 e os artigos 251 combinado com 252 do Código Penal. A pena máxima desses crimes, ela pode chegar a 16 anos. Comparado aos crimes que os manifestantes de 8 de janeiro estão respondendo, e aqui eu vou citá-los: artigo 62 do Código Penal, concurso de pessoas, 163, crime de dano, 286, incitação ao crime, 288, associação criminosa, 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359-M, golpe de Estado, e mais 4 artigos da Lei de Terrorismo, o que facilmente leva as penas máximas a serem mais do que o dobro deste homem que colocou uma bomba num caminhão de tanque combustível perto dos arredores de Brasília. Eu pergunto a Vossa Excelência se já viu na sua história aqui em Brasília a imputação de tantos crimes, total de 10 crimes, a alguma manifestação ou protesto ocorrido aqui no DF. Não, senhor. Muito obrigado, Excelência. Estou satisfeito. Só para corroborar aqui a diferença de tratamento e a total parcialidade para aqueles que querem perseguir pessoas por acreditarem que elas sejam a favor do presidente Bolsonaro. Muito obrigado, presidente. Por esta comissão, e eu gostaria que você me respondesse de uma forma... Nem tem mais tempo, coronel, porque o tempo está avançado e Vossa Excelência demora muito na sua resposta. Então, responda de uma forma clara para mim. Qual a atitude que o senhor tomou em relação a estes integrantes do choque que facilitaram ou permitiram a subida? Eu não cabia a mim. Primeiro, que eu fui exonerado no dia 9. Eu participei do evento no dia 8. Participei das prisões e do acompanhamento da escolta, né? Porque, na realidade, quem efetuou as prisões foi o Exército Brasileiro, juntamente com o interventor. Eu só fiz a escolta daqueles ônibus para a Superintendência da Polícia Federal. Depois, eu nem participei do caminhamento desses ônibus lá para a Academia da Polícia Federal. Não fui eu mais, porque tive um problema doméstico, tive que ir em casa, um problema sério em casa, que, inclusive, virou inquérito policial desse dia. E eu não participei desse encaminhamento para a Academia da Polícia Federal. E quando eu me apresentei na Academia de Polícia Federal, o subcomandante-geral já dispensou meu serviço e já me mandou embora. E no outro dia me informou que eu estava exonerado. Então, assim, eu não participei desses atos aí, não estive nesses atos aí, não sei o que aconteceu aí, não foi ordem minha, tá? E vou dizer para a senhora, o mesmo cenário que essa policial passou aí, eu também passei. E eu passei queimado, com queimaduras de 2º e 3º grau, e eu não larguei a minha tropa em momento nenhum. E eu garanto para a senhora que essa policial não está presa. Eu estou. Quero só finalizar. Com a palavra... Só a última pergunta. Só a última pergunta, presidente. Só a última pergunta. O senhor confirma que hoje há um procedimento em nível de Ministério Público que faz o acompanhamento acerca de uma possível fuga sua? Só se meus advogados sabem disso, porque eu não sei. Essa questão da fuga ela já foi mais que batida e rebatida, né? Essa pretensa fuga minha para a Bahia, quem mora em Brasília normalmente foge para a praia, é o normal do cidadão brasiliense. Eu estava de férias com a minha família,
né? E a minha fuga era para o Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, na Bahia. E a reserva eu fiz com o presidente do clube, que era da Corregedoria. E eu estaria no clube acompanhado de vários outros oficiais que passavam férias lá. Então, assim, eu tento entender que fuga é essa. Não, mas só para E deixar outra, claro... esse argumento é minha vez, não, mas esse senadora, de argumento não falar? é meu, esse argumento é do Ministério Público. Sim, eu estou tentando esclarecer. Pela ordem, só esclarecer, excelência. Não, eu queria falar para o advogado para falar com o seu cliente. Por favor, ele fala comigo. Esse é o procedimento, presidente. O rito é esse. O advogado fala com o seu cliente, deixa ele esclarecer. Ele está tentando esclarecer, senador. E esse ponto, inclusive pelo próprio Ministério Público, foi afirmado a última vez que eu vi que esse ponto já está superado. Esse ponto já foi superado, né? Esse ponto aí traz um conflito pessoal meu com a minha ex-esposa de muitos anos, né? Na qual ela, vou repetir, ela usa uma lei extremamente importante para o nosso país, que é a Maria da Penha, que salva vidas. Ela usa de forma ilegal, de forma a querer me acusar, a criar situações. Isso já trouxe reflexos inúmeros na minha carreira. Eu fiquei 1 ano e meio afastado de função, fiquei sem porte de arma por acusações dela de estupro da minha filha, por acusações de violência doméstica que ela nunca comprovou, que inclusive esses processos demonstraram a denunciação caluniosa dela. E ela não aceita a separação. Presidente, se os senhores pegarem... Não é o tema, presidente, desse debate. Eu acho que A está fuga. muito claro. Não há muito claro. Foi a senhora que perguntou da fuga? vídeo, nada a ver. Presidente, ela A senhora não perguntou da fuga? Presidente, Eu estou respondendo sobre a Vamos fuga. ouvir aqui. A relatora perguntou. O coronel está com a palavra. Garanta a palavra do deputado. Olha, pessoal, eu estou garantindo aqui a palavra do depoente. A relatora perguntou a ele sobre essa fuga, ele está respondendo e a palavra está com ele. E aí, se os senhores... Está autorizado por mim, hoje. Se a Polícia Federal não fez a quebra das conversas dela, está autorizado por mim. Os senhores vão ver que ela insistentemente envia no meu celular, mesmo sabendo que eu estou casado, e eu estou falando aqui hoje porque minha esposa tem ciência, e minha própria esposa viu essas mensagens, ela envia insistentemente vídeos pornográficos dela, envia nudes, uma série de coisas dentro do meu celular, tentando reativar esse relacionamento que não tem o menor cabimento. E a gente aqui do outro lado, por conta dos meus filhos, para tentar minimamente um relacionamento que eu não tenho meus filhos privados, que ela saiu de Brasília por 2 anos com meus filhos e privaram o meu convívio com meus filhos por 2 anos, a gente tenta ter com ela um relacionamento mínimo para que não atrapalhe a minha convivência com os meus filhos com ela. Então, esse é o enredo da fuga. obrigada, presidente. Vamos passar agora...